Olá, eu sou André Bernardo. Eu quero trazer até você um estudo sobre as provas que você pode passar para ter uma resposta de Deus aos seus questionamentos. Estarei usando exemplos na Bíblia para lhe mostrar, sendo esta a nossa segunda parte do estudo. Quero aproveitar e pedir que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber novos vídeos e ter acesso a muitas outras mensagens poderosas. O título desse estudo, segunda prova para ter uma resposta de Deus, prova da fidelidade. Salmo capítulo 91, do versículo 3 a 6 nos diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Também 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Podemos compreender que o Senhor nos dá garantias se o servirmos, se o buscarmos, se andarmos em seu caminho e nos seus estatutos. Se formos fiéis a Ele, será fiel conosco em todos os momentos de nossa vida. Em todas as situações que tivermos que enfrentar, o Senhor mostra através de Sua palavra que todo aquele que confia nele ficará seguro, será salvo de todos os males. Da mesma forma que você é fiel aos seus princípios, à sua esposa, ao seu marido, da mesma forma que você é fiel consigo mesmo, essa fidelidade deve ser atribuída a Deus, não pelo que você pode receber, mas pelo que o Senhor é para você. Porque se Deus é importante para você, então você deve ser fiel ao Senhor. No livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 13 a 23, a palavra do Senhor nos diz assim: então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvido então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano.
porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel teve a resposta pela sua fé, passando pela prova da fidelidade. O rei Dario resolveu constituir sobre o seu reino 120 presidentes, e sobre esses 120 presidentes 3 príncipes para que cuidassem do seu reino. E Daniel era um dos príncipes. E Daniel começou a se destacar dentre os seus companheiros, o que despertou inveja entre eles. E sabe qual era o segredo do sucesso de Daniel? O verso 10 do capítulo 6 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia e dava graças a Deus. Este era o segredo do seu sucesso. Daniel não lutava com suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Ele adorava ao Senhor em todo momento e colocava suas decisões nas mãos do Senhor. Seus inimigos entenderam então que por sua devoção Daniel cairia ou morreria, não aceitando algo que ferisse sua devoção. Então seus inimigos manipularam o rei, fazendo criar um decreto que no espaço de 30 dias, se alguém ousasse adorar outro rei senão o rei Dario, por punição deveria ser jogado à cova dos leões. Você deve estar se perguntando qual foi a reação de Daniel ao saber deste decreto. Qual seria a sua reação diante desta situação? Daniel lutou muito para chegar à posição em que estava. Ele era um cativo, um estrangeiro, mas com muito trabalho e dedicação conseguiu chegar ao sucesso. Mas quando achava que estava tudo bem, tentam derrubá-lo, tocando na sua área mais delicada e mais importante, a sua fé. Mas Daniel não se abalou, continuou orando 3 vezes ao dia, dando graças ao Senhor. Seus inimigos concretizaram a emboscada, pois Daniel não aceitaria o decreto. Então o prenderam, levando para ser julgado na presença do rei, com a sentença confirmada, pois não haveria como revogar a lei colocada em vigor. Lançaram Daniel na cova dos leões, colocando uma pedra na boca da cova, gravando com o selo real, para ninguém mudar ou revogar o decreto. Mas no verso 20 do capítulo 6 do livro de Daniel, diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Deus não mandou um anjo fechar a boca dos leões, porque o rei tinha orado e jejuado em favor de Daniel, ou porque ele havia perdido o sono por ter cometido um erro. Os leões não dormiram, não foi colocado uma fechadura na boca dos leões. Mas o que livrou a Daniel foi a sua fidelidade em Deus. Mesmo nos piores momentos de sua vida, Daniel não mudou seus pensamentos com relação a Deus. Mesmo no cargo que ocupava, mesmo que ali fosse o seu último suspiro de vida, Daniel manteve firme a sua crença em Deus. A sua fidelidade não foi abalada nem pela possibilidade de ser morto. Se for para morrer, eu morro com o Senhor. Se for para viver, viverei para o Senhor. A sua vida deve ser assim, uma vida de fidelidade. Seja fiel aos seus negócios, seja fiel às suas atitudes, seja fiel com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho. Seja fiel consigo mesmo e em tudo que você se propor a fazer. Daniel recebeu a resposta de suas orações a Deus no momento que não havia mais esperança, mas por sua fidelidade
O Senhor lhe confortou e o livrou. Seja fiel em nome de Jesus. Que esta mensagem faça diferença em sua vida e que você alcance o sucesso na caminhada com Deus. Eu sou André Bernardo e este foi o nosso Estudos para Meditação e Reflexão.